Olá, personas, vamos à continuação então do caderno Trilhas de Aprendizagens, volume 2 para o 8º ano, correção aqui da atividade 5. Nós fizemos na parte 1 a correção do exercício 1, da sequência aqui de quadradinhos, cinzas e brancos, e agora daremos continuidade com a resolução do exercício 2, que nos traz aqui uma outra sequência de figuras geométricas com outro formato, seguindo outros padrões. Então aqui nós vemos: Gabriela fez um painel composto de quadrados coloridos com bordas trabalhadas nas cores azul e vermelha. No centro ela colocou a cor azul e sempre mantendo a borda aqui de um quadrado aqui em volta, a distância de um quadrado em volta desses quadrados azuis. Então, item A. Então, é uma questão também de observação e você procurar descobrir padrões. O que eu vou fazer aqui é dar algumas dicas, mostrar para vocês alguns padrões e você procure descobrir outros. Vale muito a pena você investigar aí, testar. Você desenvolve bastante no seu raciocínio com exercícios desse tipo, tá legal? Então vamos lá. Depois começou a completar o quadro a seguir e não terminou. Então vamos ajudá-la a terminar o quadro aqui a seguir, colocando os números que estão faltando. Então nós temos na primeira linha indicativa aqui a posição de cada figura, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta e assim por diante. Está mostrando aqui até a sétima, mas logo no exercício B já pede também 12ª, décima, 12ª e 20ª. E tem a quantidade de quadrados azuis e vermelhos. Então aqui, ó, vamos lá, primeira posição, tem um quadrado azul. Segunda posição, vamos manter por enquanto os azuis, tá? Para a gente entender o que está acontecendo. Vale a pena, às vezes, vale a pena você fazer por partes, tá bom? Vamos seguir a linha só dos azuis. Segunda posição, são 4 azuis, mas observe, sempre tente vincular dessa forma, tá? Tente perceber a ligação entre a quantidade de que você está observando com a posição sendo ocupada. Então, primeira posição tem um quadradinho azul. Segunda posição, 4 quadradinhos. Terceira posição, são 9, mas observe que é um quadrado interno aqui com lado 3. Quadrado interno com lado 2. Segunda posição, lado 2, o quadrado só de azuis. Terceira posição, lado 3, o quadrado só de azuis. Quarta posição, lado 4. E então vai seguir o mesmo padrão. Próxima figura, quinta posição. Internamente, só de quadrados azuis, vai ser um quadrado, considerando como um quadrado maior, juntando todos os azuis, quadrado de lado 5. Sexta posição, quadrado de lado 6. E assim por diante. Então veja só aqui, ó. Então nós temos quarta posição, ó, vai ser tem um quadrado de lado 4, porém qual é o total? É o mesmo que calcular a área, a mesma ideia de área. E aliás, isso é ideia de área. Quantos quadrados azuis no total compõem a superfície aqui desta figura do meio? 4 vezes 4, veja que eu não preciso contar de 1 a 1. Multiplique a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Esta é a noção de área. 4 vezes 4, então aqui, ó, 16. Quinta posição, não precisamos nem desenhar as próximas figuras. Imagine você ter que desenhar na 20ª posição aqui. 5 vezes 5, 25. Então você já observa que o lado. Como é que calcula a área de um quadrado? É o lado elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado é o mesmo que multiplicar o número por ele mesmo. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5. 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 7 elevado ao quadrado, 7 vezes 7, 49.
Agora, responderemos aqui quadrados vermelhos. Os quadrados vermelhos, eles compõem uma moldura que estão em volta do quadrado aqui, composto de quadrados azuis. Então, é uma espécie de moldura aqui. Quantos quadrados vermelhos na primeira posição? São 8 aqui, ó. São 3, 6 e 2 aqui do lado. Cuidado para não contar o mesmo 2 vezes ou mais, tá bom? Então aqui, ó, quantos quadrados eu tenho aqui na segunda posição? 4 mais 4, 8, 10, 12 quadrados, tá vendo? Ó? Então aqui é 3. Vejam que aqui eu vou ter 2 a mais, tá vendo? Então vamos considerar de novo. Eu tenho que vincular com algo que seja fácil de eu deduzir para qualquer que seja a posição. Então, está na terceira posição aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeira posição, segunda, terceira, quarta. Na primeira posição, aqui embaixo agora, eu vou colocar o lado do quadrado, considerando o total aqui, ó. Esse quadrado aqui, lado 3. Esse quadrado, lado 4. Este aqui, ó, lado 5. Este, lado 6. Você pode observar que na quinta posição aqui, vai ser lado 7. Tá acompanhando? Segue o padrão aí, tá vendo? Ele vai aumentando 1 aqui, ó, tá vendo? Vai descendo 1. E é lógico que ele aumenta 1 para o lado também. Tá certo? Então aqui eu já tenho como deduzir desta forma, então. Eu vou vincular isso. Quadrados vermelhos, ó. Então, ó, me acompanha. Eu vou fazer o quê, ó? Qual é o total de quadradinhos? Vermelhos e azuis. 3 vezes 3, 9. Tirando a quantidade de azuis, tá vendo? 8. 4 vezes 4, 16. Menos 4, 12. Tá vendo? Então eu já tenho a quantidade de azuis. Quantidade total, menos os azuis, eu tenho os vermelhos. Então, terceira posição. 5 vezes 5, 25. Menos 9, 16. Quarta posição. Então, eu vou fazer 6 vezes 6, 36. Menos 16, igual a 20. Tranquilo, né? Próxima, que é a quinta posição. 7 vezes 7, tá vendo que é mais 2, ó, em relação à posição? Então aqui, ó, 1 mais 2, eu tenho o lado 3. Eleva ao quadrado para saber a área total. 9. Tiro a quantidade de azuis. Aí eu tenho a quantidade de vermelhos, tá vendo? Então, aqui na quinta posição, somo 2, dá 7. Vezes 7, 49. Então são 49 no total. 49 menos 25 são 24. Você pode observar também que, olha a progressão aqui, ó. 8 mais quanto dá 12? 12 mais quanto é 16 e assim por diante, ó. Aumenta 4. Não aumenta 4 vezes, é diferente. Aumenta 4 unidades para cada seguinte, ó. 8 mais 4, 12 mais 4, 16 mais 4, 20 mais 4, 24 mais 4, 28, 28 mais 4, 32, porque aqui também segue a sequência, tá vendo? E aí você pode seguir desta forma se você quiser para responder aqui. Só que se perguntar para você a centésima posição, aí já fica complicado. Então, ó, vamos conferir aqui, ó, 6 mais 2, 8. Aqui, ó, 7 na quinta posição e 8 na sexta posição. 8 vezes 8, 64. 64 menos 36 dá 28. 7 mais 2, 9 vezes 9, 81. 81 menos 49 dá 32. Tá? Então aqui ele quer saber quantos quadrados vermelhos na 10ª posição. Então nós vamos fazer isso, ó. O que fizemos aqui, ó. 10ª posição é o 10 mais 2, ó. Se liga aqui, ó. 10, décima, tá aqui. Só que eu tenho que somar 2, ó. Tá vendo, ó? Primeira posição,
quadrado do lado 3. Segunda posição, lado 4. Terceira posição, lado 5. Percebe que é 2 a mais? O lado do quadrado, 2 a mais em relação à posição que ele está. Isso referente ao total de quadrados, tá bom? Então, 10 mais 2. Colocar entre parênteses. Elevado ao quadrado, porque aí eu sei a área, ou seja, o total de quadrados entre vermelhos e azuis. Só que para saber a quantidade de vermelhos, eu tenho que tirar a quantidade de quadrados azuis. E como nós resolvemos mesmo a quantidade de quadrados azuis, então a segunda posição, ó, percebe que é o lado do quadrado que coincide, estou falando só de azuis, não confunda com a figura toda. Então, é a posição elevado ao quadrado, tá vendo? Ó? Então, ó, terceira posição elevado ao quadrado. Então, o lado do quadrado só de azuis aqui, ó, coincide com a posição. Então, décima posição, então menos 10 elevado ao quadrado. Tranquilo, não é? Vira uma expressão numérica. Parênteses primeiro. 10 mais 2, 12. 12 ao quadrado, menos 10 ao quadrado. Não vá fazer 12 menos 10 primeiro, hein? Tem que seguir a ordem aí por prioridade. Potenciação tem que resolver primeiro em relação à subtração. 12 ao quadrado, 144. 10 ao quadrado é 100. 144 menos 100 dá 44. Então, na décima posição deste painel aí, serão 44 quadrados vermelhos que estarão em volta da figura com os quadrados, com os 100 quadrados azuis no centro. Décima segunda posição. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Percebe que, então vamos lá, vamos testar isso aqui, ó. Vamos testar. Terceira posição, ó. Eu vou colocar o 3, ó, a posição aqui. 3 mais 2, 5, ó. Tá vendo? Confere. Elevado ao quadrado, eu vou ter 25. Só que eu tenho que tirar os azuis. Terceira posição coincide com o lado só do quadrado de azuis aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. Então vai ser 25 menos 9, 16. Confere, tá vendo? Então, 12ª posição é a posição com mais 2 elevado ao quadrado, menos, eu tenho que tirar os quadrados azuis. Então, coincide com a posição, o lado do quadrado só de azuis, 12 ao quadrado. Então, 14 ao quadrado menos 12 ao quadrado. 14 ao quadrado vai dar 196. Depois você confere aí se quiser. Menos 12 ao quadrado, 144. Ó, 6 menos 4, 2. 9 menos 4, 5. 52 quadrados vermelhos. 20ª posição. Então, a posição com mais 2, eu tenho o lado do quadrado entre vermelhos e azuis. Total. Eleva ao quadrado, eu sei quantos tem no total. Tirando a quantidade de azuis e coincide com a posição, a quantidade de azuis aqui ao quadrado, ó. Então vai ficar 22 ao quadrado menos 20 ao quadrado. 22 ao quadrado dá 484. Eu já fiz essa conta antecipadamente para as giras daqui para o vídeo não ficar muito longo, tá legal? Se quiser conferir aí, confira. 20 ao quadrado, 400. Esse é fácil, né? 2 vezes 2, 4. E vão 2 zeros para o final, porque é 20 vezes 20. 484 menos 400, fácil, 84. Então veja bem, ó. Daqui nós praticamente já deduzimos aqui a forma geral para qualquer que seja a posição. Então se você quiser a 100ª posição, ó, então vou colocar 3 pontinhos aqui. 100ª posição, então vai ser 100, 3 pontinhos, mais 2 elevado ao quadrado, menos a posição elevado ao quadrado. Tudo isso observando o que está acontecendo aqui. E aí você vai ter a quantidade de quadradinhos vermelhos. Prosseguindo aí, item C,
O que é possível afirmar sobre o número de quadrados azuis e vermelhos de todas as figuras que aparecem no painel? Então nós acabamos de comentar. Quadrados azuis coincidem, o lado do quadrado que é só composto de azuis coincide com a posição que ele está. Aqui, por exemplo, quarta posição, o quadrado só de azuis, vão ter 4 quadradinhos de lado. Qual é o total de azuis então? 4 ao quadrado. Então assim você descobre a quantidade de azuis. Para descobrir a quantidade de vermelhos, nós acabamos de deduzir aqui no item B, tá bom? É isso que você pode comentar aí no item C. E no item D, que expressão você usaria para identificar o número de quadrados vermelhos de qualquer figura? Então veja, o que nós acabamos de fazer aqui é justamente isso. Generalizando, ó, vou chamar de a posição de P. Então uma posição qualquer. Eu posso inclusive chamar a posição de N, por exemplo, ó. Então, ó, e ficaria assim, ó, enésima posição do painel. Então qual é? Este número da posição, que vale N, mais 2, eu vou ter o lado do quadrado, elevado ao quadrado eu tenho a área, ou seja, todos os quadrados entre azuis e vermelhos. Menos, eu sei que a quantidade de azuis, eu tenho que tirar azuis só para ter os vermelhos. Eu sei que a quantidade de azuis é um quadrado aqui que coincide com a posição que ele está. Então, ó, está aqui na enésima posição, não importa a posição. Então é só pegar esse número da posição e elevar ao quadrado. Então nós vamos responder isso. Então é N, a posição, mais 2, eu tenho o lado do quadrado, com todos os quadradinhos, elevado ao quadrado eu tenho todos, que é a área, menos N ao quadrado, aqui é a quantidade de azuis. Tá legal? Então essa é a quantidade de quadrados, aliás, brancos não, né? Quantidade de vermelhos. Tá legal? Então até uma próxima aula. Forte abraço!